Pai, nós estamos aqui na Tua presença, manifestante nessa noite, e junto do Teu povo reunido, Teus filhos que veio até a Tua casa te adorar, aqui num tempo especial de celebração. Obrigado porque o Senhor trouxe a cada um aqui, permitiu a cada um aqui estar presente aqui nessa noite. Obrigado por estar aqui e poder, Senhor Deus, também cultuar a Ti, poder ouvir ao Senhor, sentir o Senhor me abençoar nessa noite. Abençoe a cada filho Teu aqui presente. Nos dirija por esse instante e momento com a Tua palavra. Esse é um tempo, Senhor Deus, do qual queremos aproveitar o máximo dela, ó Pai, no que diz respeito às nossas vidas, e que o nosso ouvido, ó Pai, ele tenha de fato a atenção necessária para ouvir e receber aquilo que vem do Teu Espírito, ó Pai, para as nossas vidas. É assim que nós oramos. É assim que nós rogamos a Ti nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, ao longo do último mês de novembro, nós passamos aqui por os nossos domingos dedicando nosso tempo de mensagem, a nossa dedicação aqui com a Palavra de Deus, numa série chamada Adoração como Deus Quer. Isso foi para todos os domingos aí do nosso mês de novembro, e nós vamos encerrar essa série hoje, nessa noite, com a última mensagem, que naturalmente, uma série que não pretendeu esgotar um assunto que é tão grandioso, tão gigantesco, mas dentro daquilo pelo qual passamos e ainda cobriremos hoje, é certo que temos a bênção da parte de Deus para as nossas vidas. Quanta coisa boa, irmãos, nós experimentamos nesses dias e nós refletimos. Nós definimos e passamos sobre o que é a adoração, o que ela gera, o que ela produz nas nossas vidas. Passamos um pouco sobre as ideias que têm a ver com expressões de adoração. Pensamos sobre esse fato de que todos somos de alguma forma e de alguma maneira adoradores. E pensamos também, desde o primeiro domingo, características vinculadas à adoração, mas não características quaisquer. Nós focamos em pensar as características nas quais Deus observa, quer e espera da nossa adoração. E desde o primeiro dia, então, nós pensamos numa adoração que seja comunitária, ou seja, com o povo de Deus reunidos. Pensamos numa adoração que deve ser em espírito e em verdade, ou seja, algo do espiritual e dentro da verdade de Deus. Pensamos numa adoração que deve ser quebrantada. E no último domingo nós refletimos sobre uma adoração que deve ter a reverência que Deus espera e de fato estabelece para nós. Hoje nós vamos encerrar esse tempo pensando em mais uma característica. Adoração como Deus quer, sendo uma adoração continuada ou uma adoração contínua. É sobre isso que nós vamos pensar aqui nessa noite. Irmãos, quando nós vamos para o Antigo Testamento e passamos pelo texto de Isaías 6, nós vamos ver ali, naquele texto ali, o que seria a construção de uma visão da habitação do Senhor, ali numa visão que o profeta Isaías teve. E nós vamos ver ali que, entre outras coisas que ele menciona, ele ali fala no seu escrito ali, que serafins proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Esse tipo de informação que nós vemos aqui, nós não vemos no sentido de que eles disseram uma única vez apenas, que eles proclamaram apenas, mas eles proclamavam, ou seja, era uma atitude do contínuo do seu coração. Quando nós cruzamos e vamos para o Novo Testamento, a gente vai ver em Apocalipse 4, aquele texto que fala sobre essa construção do que é o trono de Deus também. Nós vamos ver ali um relato de seres viventes que estão em um ambiente de adoração a Deus. E algo interessante que o versículo 8 vem nos dizer é que dia e noite eles estão ali e eles repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Mas tudo isso tem a ver com o céu. Tudo isso tem a ver com a realidade do que acontece diretamente na presença de Deus. Mas e quanto a nós que estamos aqui nesse mundo concreto, real, material, como que a gente pode pensar sobre essa ideia de uma adoração que seja como algo que Deus quer, ou seja, contínua dentro desse aspecto? E é isso que nós vamos falar hoje.
para falar de adoração nesse aspecto, irmãos, nós vamos ter que passar e falar também, mencionar sobre, mais uma vez, essa ideia de culto, porque é em meio à realidade do culto que a adoração ela acontece. É em meio a esse movimento de cultuar o Senhor que o encontro possibilita essa realidade da adoração. E por isso que nós vamos pensar um pouco nisso. O que nós geralmente tratamos e abordamos, chamamos como culto. Geralmente a gente entende como culto esse movimento aqui de pessoas se unidas juntas para adorarem ao Senhor, esse ajuntamento. E em meio a esse encontro do coletivo em que a adoração coletiva acontece. Só que nós precisamos entender que não se trata apenas disso, não inclui apenas isso, e por isso nós precisamos nos dedicar ao conceito disso também. Pela definição, a gente vai ver que culto, irmãos, é o conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade, um Deus, um ser adorado. Não é? É uma homenagem de caráter religioso ao qual se considera o ser divino ou sagrado, ou seja, algo pelo qual se dedica. Só que nós vemos, nesses dias a gente tem pensado bastante sobre a adoração e a gente tem refletido de que a adoração ela não tem a ver somente com esse algo que acontece dirigido e direcionado a Deus. Deveria ser. Porque Deus criou o homem para ser um adorador e um adorador seu. E lá em Gênesis, antes do capítulo 3, antes do pecado vir ao mundo, essa era a realidade do qual o homem estava para viver a adoração, para estar dedicado ali à adoração a Deus. Mas a partir do momento em que o homem, ele peca e ele sofre isso que nós entendemos por conceito do pecado original que separou o homem de Deus e gerou toda a vida dele distanciado de Deus, nós vamos ver esse dilema na realidade humana. Deus ele vem com um plano, ele possibilita uma volta a partir de Cristo, sim, mas o que nós vamos ver a partir de todo o plano de Deus é que sim, o homem ele vai viver esse dilema sobre ter alguém, conforme a gente vem destacando nesses dias, ter alguém no trono do seu coração. Esse alguém é Deus, deve ser Deus, ou pode ser alguém que o homem não deixa viver, enquanto ele não deixa viver Deus ali, estando no trono do seu coração, ele pode se colocar no trono do seu próprio coração, estabelecer para si deuses, não é? Deuses, e a partir disso, ele vai viver essa realidade de culto, aquilo que ele adora, seja a Deus ou seja a um outro ser, um ídolo que ele tenha formatado. Então, irmãos, é bem interessante a gente entender isso por conceito, porque isso vai nos ajudar a entender muitas coisas. Aqui nesses domingos, aqui num deles principalmente, eu dei alguns exemplos sobre do que pode vir a ser um ídolo na nossa vida, e a gente passou por algumas situações. Eu quero relembrar, resgatar uma aqui para nos ajudar a entender um pouco esse conceito do culto, para depois aprofundar para a gente aqui. Há pessoas que gostam muito de carro, por exemplo, e se dedicam ao carro, e gastam e passam horas cuidando do carro, gostam, amam muito o carro. Isso em si não é um problema. Mas o problema é quando pessoas pegam até mesmo que é um carro, um objeto, um item de uso para recurso, para vantagem no dia a dia, e torna de um carro, por exemplo, um ídolo. Então ele vai lá, ele passa todo o tempo disponível que ele tem com esse carro, ele investe recursos dos quais ele ganha nesse carro, ele emprega da sua energia, do seu esforço voltado para esse carro, ele direciona atenção, ele venera, ele se encanta, aquele carro é a menina dos olhos da realidade dele, e ele também, vamos assim dizer, ele cultua esse carro. Pastor, que estranho, como que é isso, essa realidade dele cultuar um carro? E talvez eu vá descrever uma situação aqui que talvez você já tenha visto. Sabe quando você encontra aquela pessoa que gosta muito de um carro, ela compra um carro antigo, ela restaura, ela deixa aquele carro impecável, ela investe tempo, recursos, dinheiro, esforços naquele carro, e depois ela põe aquele carro na rua e ela vai desfilar com aquele carro. E aí ela vai com toda a vagarosidade do mundo com aquele carro.
porque ela não quer que ninguém deixe de perceber o carro dela. Ela não quer que ninguém passe batido em reparar o quanto aquele carro está impecável, o quanto aquele carro é agradável de se olhar, o quanto aquele carro chama a atenção e deve ser celebrado, deve fazer alguém que está passando pela calçada parar para ver, para contemplar aquele carro. Isso vira um momento de celebração daquele carro, daquele projeto daquele carro. É um momento que essa pessoa ela está cultuando aquele carro. Ou às vezes alguns outros vão atrás de ter um carro super esportivo, e o que eles fazem? Eles colocam aquele tremendo escapamento para dizer, quando eles passarem na rua, que não há carro como o dele, que aquele carro é sensacional, que aquele carro merece atenção, que aquele carro faz todo mundo parar de pensar em qualquer coisa para honrar o momento que aquele carro passa na rua. Culto. Uma forma de destacar, de dar evidência, de celebrar aquilo que é a menina dos teus olhos, o centro da sua atenção, aquilo que de alguma forma você tanto se dedica, não é? Ele celebra a existência de teu carro. E olha que interessante, essa dualidade que a gente tem discutido nesses dias sobre ter Deus ou ter o homem no coração. Porque quando o homem faz assim, por mais que ele esteja dando uma evidência ao carro, no fundo, a grande honra que ele está diante daquela realidade ali, não é para o carro em si, não é para um passeio que ele tem naquele carro, não é para a família que está com ele curtindo aquele carro, mas aquela honra é para ele que é o dono daquele carro, porque ele é a pessoa que se dedicou para ter aquele carro. Então nós vemos que ele, se colocando no centro de uma situação, ele pega um item, uma coisa criada e torna daquilo um Deus, um ídolo, do qual ele presta um culto, uma honraria ali naquele momento. Então culto a gente vai ver que tem a ver com essa realidade daquilo de você se dedicar, de você se empregar por algo que chama a tua atenção e do algo do qual você se dedica. E aí nós vamos falar agora aqui um pouco, passando depois desse exemplo, sobre esse nosso culto coletivo aqui que nós temos aqui, não é? O que é esse culto coletivo? Por que nós vivemos o coletivo? Irmãos, nós viemos cultuar no coletivo, porque dentro desse conceito que a Bíblia nos traz e que nós aproveitamos para a igreja, o culto é esse momento da riqueza, da experiência com Deus, no orgânico que o corpo de Cristo deve ser. Porque quando você vem adorar aqui em meio ao ajuntamento, você participa de expressões de adoração, de leituras de adoração que sozinho você não experimenta. Às vezes você está ali num dado momento, mas quando você ouve a oração de um irmão, aquela oração te representa e te conecta, te reconecta ao foco. Quando você para interagir num momento de comunhão com o irmão, quando você compartilha um testemunho com ele, seja no início, no final do culto, quando você louva ao lado dele e você percebe que ele está louvando com algo profundo do seu coração ali, que às vezes você nem está vivendo aquele momento, aquilo te leva a um entusiasmo, a uma compreensão de que você está ali vivendo algo que diz respeito não apenas a você, mas é um corpo que vive e participa de tudo aquilo. Então o corpo no coletivo, o culto no coletivo, esse culto que o corpo ele presta, é algo motivador, é algo que nos incentiva, é algo que nos ajuda a olhar para a mesma direção. Porque num dia você fortalece, no outro dia você é fortalecido, num dia você aproveita disso ao extremo e compartilha com o outro, e no outro dia alguém vem e te abençoa por meio de uma palavra, por meio de um abraço, por meio de um aperto de mão, por meio de algo que ele, de uma forma íntima, particular, ele volta-se ali para te abençoar. Essa é a beleza do culto. Nós viemos, e por isso que o culto é rico, ele é profundo por causa disso. Porque você sai de casa de uma forma e você volta feliz, sorrindo, porque você viveu momentos que sozinho você não conseguiria experimentar tudo aquilo ali. Então, como é que é a realidade de um culto? Não é? Nós chegamos aqui, e o que tem a ver com o culto? O culto tem a ver com esse algo que nós prestamos a Deus. Porque para o mundo, com a nossa atitude, nós estamos dizendo assim: olha, durante um dia da minha semana, eu dedico tempo, eu dedico recursos, eu dedico o meu esforço, eu paro qualquer programação que esteja fazendo, porque eu vou lá, eu quero que todo mundo saiba que eu vou estar lá, porque lá esse culto celebra o Deus que eu amo, celebra o Deus que eu caminho junto, que eu busco estar perto, o Deus que me abençoa, o Deus que me leva para momentos abençoados, mais e mais de viver
viver as grandes bênçãos, tudo que Ele tem para mim, eu quero que saibam que eu vou estar lá, eu dedicarei tudo do que eu tenho para participar desse momento lá, junto com o povo de Deus. E nós abrimos aqui o nosso culto, o que a gente faz? Geralmente a gente faz uma oração dizendo assim: Pai, estamos aqui para te adorar. Esse culto é para o Senhor. Nós não queremos pensar em outra pessoa, nós não queremos pensar em outro nome, nós não queremos dedicar a um grupo, nós não queremos ter nenhum destaque aqui, senão o Senhor, porque esse culto, ele deve ser para o Senhor. Nós intercedemos, nós oramos a um Deus, por quê? Porque nós cremos que Ele é um Deus pessoal, um Deus de perto. Na teologia, aquele conceito que tem a ver com o quê? Com a imanência, ou seja, Ele não é um Deus transcendente que criou e deixou para lá um mundo girando, mas Ele está aqui e Ele se revela ao contrito, ao quebrantado de coração. Ele está aqui ouvindo as orações dessa casa, e Ele ouve quando alguém ora, mas Ele ora a concordância do corpo que participa desse momento também. Nós louvamos letras em que às vezes tudo se trata de belos acordes, de boa performance musical de quem se preparou, mas daqui a pouco a gente está lendo letras ali que falam: é verdade isso, tem a ver com o que eu tenho vivido, ou isso me chama um destaque de algo que eu preciso viver e que ainda não estou vivendo. E olha, uma música ali te convoca a viver mais de Deus, letras que são profundas, letras que te levam a quebrantar-se diante de Deus. Nós trazemos as nossas ofertas por dizer assim, como nós oramos aqui hoje, Estela orou: Pai, nós agradecemos porque ofertamos, porque o Senhor cuida da gente. É com alegria que a gente tira do nosso recurso, porque a gente quer que esse lugar alcance mais vidas sejam impactadas pelo trabalho que é feito aqui, porque da mesma maneira que eu tenho sido abençoado ao cultuar, ao celebrar esse Deus, eu quero que mais pessoas vivam por isso. Nós estudamos a palavra dele, não é a palavra do Leandro, não é a palavra de algum irmão da igreja, de algum diácono, mas é um foco de querer saber o que ele tem a dizer para nós, o que ele tem a produzir, a trabalhar nas nossas vidas. Nós reconhecemos os feitos dele e queremos aqui exaltar, queremos destacar, por meio de letras queremos evidenciar tudo aquilo que ele tem feito por nós. No momento de culto nós abraçamos, damos boas-vindas a pessoas que não fazem parte do nosso momento, mas que nós ficamos felizes por receber aqui, porque um dia foi a nossa primeira visita. Um dia nós viemos pela primeira vez e a partir disso tudo se fez marcante, a gente tem a alegria de participar disso. E nós falamos bem desse nosso Deus que nós adoramos, nós marcamos um tempo, nós nos reunimos num lugar para exaltar, para dignificar, para render o melhor do que a gente tem nessa caminhada com esse Deus. Então, em meio a tudo isso, irmãos, nós reconhecemos o supremo que esse Deus ele é. Nós mudamos a nossa atitude, porque ao reconhecer o quão supremo ele é, nós vemos que nós não podemos continuar a sermos iguais, nós somos chamados para mais e mais, porque no mais que ele chama a gente a viver, tem mais bênção, tem mais felicidade, tem mais alegria, porque ele é da nossa vida o melhor, não é? Nós cantamos aqui, né, a música que diz: não há nada melhor que meu Deus. Porque enquanto a gente se dedica a Ele, a gente é contemplado, abençoado de volta, a gente quer viver cada vez mais disso. Em meio a tudo isso, o culto acontece. E percebe como a gente começa e termina nossos cultos? A gente tem cada vez buscado fazer mais isso aqui. A gente começa um culto dizendo assim: Pai, obrigado porque o Senhor nos deu uma semana. Obrigado porque foram dias, foram momentos, foram dificuldades, foram lutas, foram episódios dos quais o Senhor nos fez subsistir, mas o Senhor nos permitiu estar aqui para agradecer o Senhor pelo que o Senhor fez em meio ao nosso dia a dia, em meio à nossa semana. Nós começamos o nosso culto assim, mas nós terminamos o quê? Consagrando ao Senhor. Pai, nós consagramos uma semana que vem, nós consagramos novos dias que virão e queremos experimentar coisas grandiosas do Senhor nas nossas vidas. Queremos ver o Senhor agindo, queremos ver a materialização da palavra nas nossas vidas, queremos ser provocados a mais e mais do Senhor. E olha que lindo isso, nós terminamos uma semana agradecendo a Deus e nós começamos outra consagrando ao nosso Deus. Porque esse Deus é o Deus do nosso todo, se nós somos verdadeiros adoradores. Se nós somos adoradores integrais desse Deus vivo ao qual nós temos buscado e temos nos dedicado a Ele. E é assim que esse culto, então, ele é tão profundo, ele é tão maravilhoso.
É por isso que esse culto a gente tinha até mudado, chamava muito culto da família, temos mudado porque não é culto da família. O centro do culto não é a família que vem adorar, o centro do culto é a celebração ao Senhor, que nos faz família, que nos dá família, que nos abençoa nas nossas famílias. Ele é o centro da reunião, Ele é o centro da adoração, Ele é o centro de tudo aquilo pelo qual a gente faz quando estamos aqui reunidos em tudo isso. Mas a grande questão é, e quando a gente encerra um culto e consagra a nossa semana, o que vem entre um culto e outro? Entre um domingo e outro, dentro dessa nossa dinâmica que nós temos aqui. O que acontece? A adoração acaba, a adoração ela é pausada. Como ela poderia ser pausada se o nosso Deus nos chama e nos conclama a viver uma atitude de adoração contínua, continuada, que se prolonga? E é nisso que a gente vai, dessa forma, pensar de uma maneira profunda, tentar pensar de uma maneira profunda e pessoal, essa expressão de viver uma adoração continuada nas nossas vidas. A nós que ainda não estamos no céu adorando 24 horas dia e noite sem cessar, como os anjos, como os serafins, mas que temos as nossas vidas comuns, mas ainda assim somos chamados a viver a vida de adoração continuada que Deus nos convoca a viver. Abra sua Bíblia ou celular em Romanos 12, nós vamos ler os tão conhecidos versículos 1 e 2, para fazer base para o nosso tempo dessa noite. Romanos 12, versículos 1 e 2, lerei aqui na NVI, você pode acompanhar comigo o texto do apóstolo Paulo, nessa carta que foi escrita à igreja de Roma. Sacrifícios vivos é o título aqui do texto do capítulo em si, que diz assim, Paulo dizendo àqueles irmãos: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, quando nós olhamos aqui esse texto aqui, a carta de Paulo aos Romanos, é uma carta muito densa que vai falar sobre verdades profundas do Evangelho. É uma carta muito doutrinária, principalmente nessa primeira parte que antecede o capítulo 12. A gente poderia, entre as divisões que podem ser feitas de Romanos, a gente poderia dividir até o capítulo 12 como uma parte estritamente doutrinária, densa, profunda. Mas a partir do versículo 12, a gente vai ter um conteúdo aqui mais prático ligado aos desafios que aquela igreja vivia naquele tempo para o qual Paulo escreveu para eles. Nós vamos ver uma carta também que foi escrita para uma igreja que era composta de judeus convertidos ao cristianismo e também para gentios. Então ela foi fundada certamente por judeus, mas ao longo da sua existência ali, estando em Roma, uma terra ali muito metropolitana, muito ampla de pessoas, certamente vieram os gentios, e por isso que a gente vai encontrar inclusive muitos desafios do qual a carta trata, visualizando esses dois públicos. Mas uma coisa que é fato para esses dois grupos de pessoas é a gente entender que para eles, tanto para o judeu quanto para o gentil, era muito bem compreendido esse conceito de sacrifício. Sacrifício, o conceito de algo ofertado, oferecido, num momento de culto e de adoração ao ser ao qual se adorava. Um sacrifício prestado ali ao ser ao qual se adorava. O judeu, o bom judeu, da sua tradição judaica, ele tinha toda a lei de Moisés que previa, que incluía o exercício de sacrificar
sacrificar animais pela expiação da culpa. Isso a gente vê lá desde o Antigo Testamento. Mas o pagão, ou seja, aquele que tinha vindo do mundo dos gentios, que se convertia, ele também tinha isso muito bem conhecido, porque ali em Roma haviam os templos pagãos, haviam as demais adorações que eram feitas aos outros deuses, às outras divindades, às quais também se adorava, às quais também se sacrificava. Então Paulo vem falar de algo aqui relacionado, aproveitando esse conceito dirigido para Deus, mas era algo que Paulo vai se pautar dentro de um assunto que era muito bem conhecido. O sacrifício ele era feito sobre o doar algo do qual se abria mão daquilo para agradar, para satisfazer a divindade. E a partir disso que Paulo então vem tratar aqui, a gente vai observar muito bem esses versículos, porque eles vão nos mostrar essa ideia da adoração continuada que deve estar em cada um dos nossos dias de vida. Então vamos lá, a gente vai ver Paulo dizer, portanto, irmãos, por que Paulo diz isso? A gente deve se lembrar que o texto da carta de Romanos, ele não foi escrito por Paulo separado em capítulos e em versículos, era um texto corrido. E Paulo aqui, ele fala esse portanto, depois de tudo aquilo que ele já tinha coberto com esses irmãos. A parte final do capítulo 11 é uma parte de um hino de louvor a Deus após a ampla exposição doutrinária que Paulo tinha dado àqueles irmãos. E por isso que ele fala, portanto, irmãos, depois da gente ter se aprofundado nessas verdades de doutrina a qual a gente passou, depois da gente louvar a Deus pela profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, vamos agora um pouco falar de vida prática, de vida do nosso dia a dia, porque eis aí um tesouro do qual nós devemos aproveitar. Então é Paulo dizendo, portanto, irmãos, depois de tudo isso, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Esse rogo-lhes aqui de Paulo é algo mais ou menos assim, irmãos, eu apelo a vocês, como uma congregação ao qual eu já estive, eu amo, eu me dedico, eu quero muito bem de vocês, então faço um apelo, não deixe de se dedicar ao que eu vou ensinar a vocês agora, eu convoco vocês a algo da maior atenção, não deixem isso desapercebido, não tratem isso como um segundo plano, mas prestem atenção naquilo que eu vou dizer a vocês. E Paulo diz, rogo-lhes, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam. E esse oferecer que Paulo fala aqui, que vocês se ofereçam, não ofereçam algo. Isso aqui é bem interessante, porque quando a gente entra nesse universo do sacrifício, o sacrifício era algo do qual alguém tomava algo que tinha, preparava conforme o rito, conforme aquilo que era prescrito, e levava esse algo e deixava lá para a sua divindade. Então o sacrifício era algo que você tomava e levava para lá. Mas Paulo está querendo dizer assim, não estou dizendo isso, não estou dizendo de algo que vocês vão tomar e vão trazer e vão apresentar e vão deixar diante de Deus, mas Paulo está dizendo, vocês vão se oferecer. Vocês vão pegar a vida de vocês e vocês vão falar assim, está aqui Deus, eu deixo aqui diante de você. Não é algo, não é um animal, não é uma oferenda, não é uma oferta, não é alguma coisa de qualquer natureza. Ofereçam-se vocês, Paulo está dizendo. Ofereçam-se como? Ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável. Um sacrifício vivo, irmãos, é algo que é contraditório, porque a ideia implícita no sacrifício é que ele haveria de ser algo morto. Você tinha que matar um animal para oferecer ele como sacrifício. Você tinha que degolar, fazer todo o preparo e trazer, porque ele não devia ser apresentado da forma da qual ele estava. Mas Paulo vem dizer assim, olha, é um sacrifício vivo, por quê? Porque vocês não vão se matar para se apresentar para Deus, vocês vão trazer vocês mesmos, vocês estão vivos, mas ainda que vivos, vocês vão se doar, vocês vão ofertar a Deus. E aí Paulo diz, mas esse sacrifício que vocês vão apresentar a Deus, que é vocês vivos, que são vocês vivos, ele deve ser santo e agradável, santo no sentido de separado, santo no sentido de estar conforme uma orientação, conforme uma preparação, porque o sacrifício, haviam regras, haviam expectativas acerca de como o sacrifício deveria ser. Então não é qualquer coisa, assim como não haveria de ser um sacrifício comum qualquer coisa que você oferecesse,
a divindade a qual haveria de ser prestado ali o sacrifício, vocês não vão se apresentar de qualquer forma. Vocês não vão simplesmente chegando dizendo, estou aqui, me dou do jeito que eu estou, e beleza, e tá bom. Mas Paulo diz assim, se ofereçam como sacrifício vivo, santo. Tem que ser santo, porque aquele ao qual vai ser sacrificado, aquele ao qual receberá de vocês a vida de vocês, ele não aceita algo que não seja santo, porque ele é santo. E o perfil daquilo que se entregará a ele tem que estar na medida da expectativa dele. Santo, portanto, como Deus é, como Deus espera que seja, o sacrifício, vocês se oferecendo, deve ser santo e deve ser agradável. Agradável a quem? A quem oferece? Não, agradável a Deus que receberá o sacrifício. Então Paulo está dizendo assim, olha, prestem atenção nisso, porque vocês devem se oferecer como oferta a Deus, mas uma oferta como Deus espera receber de vocês. Deus está lá esperando que vocês venham se apresentar e se entregar como uma oferta a Ele, como Ele espera que vocês estejam ao serem ofertados a Ele. É isso que Paulo está provocando aqueles irmãos quando ele está dizendo isso. Vivo, santo e agradável a Deus. E aí Paulo vai dizer assim, este é o culto racional de vocês. Por que culto racional? Culto racional no sentido de ser um culto pensado, de ser um culto consciente, de ser um culto no qual se sabe muito bem o que está acontecendo. Porque se você não for consciente, se você não pensar sobre o que você está ofertando a Deus, você não vai entregar o sacrifício santo e agradável que Ele espera. Para agradar alguém, você precisa entender o que essa pessoa se agrada, não é verdade? Você precisa levar em consideração o que ela está esperando. Se você quer dar um presente de aniversário a alguém e você espera que ela se agrade do presente que você tem para levar para ela, você tem que conhecer essa pessoa, não é verdade? Você tem que entender o que é importante para ela, o que agradará a ela. É algo da razão, é algo que não se faz no piloto automático, é algo que não se faz de qualquer jeito, é algo que não se faz sem pensar, mas você precisa conhecer aquele que vai ser presenteado para presenteá-lo bem. Se você quer entregar algo agradável a Deus, você precisa entender e dominar sobre o que agrada a Deus de fato. Se você quer entregar algo que seja santo conforme o critério de Deus, você precisa entender o que é santo segundo o critério de Deus, não é santo segundo o seu próprio critério. Senão o sacrifício começa a se voltar a você mesmo. Você começa mais uma vez a ser o orientador do processo, que não deve ser orientado por você, mas deve ser orientado na direção de Deus, segundo o que Ele quer, santo segundo o que Ele julga e define como que é santo, agradável segundo o que é agradável a Ele. E é por isso que o culto se torna racional. Porque é um culto do qual alguém vem se oferecer, mas não está entregando qualquer coisa, não está entregando qualquer vida, não está entregando qualquer coisa que seja agradável a qualquer um, mas é um culto racional, ligado, conectado no Deus ao qual está sendo adorado. E Paulo está dizendo, essa é a vida, esse é o sacrifício que vocês devem prestar a Deus. E Paulo está dizendo isso aqui, irmãos, Paulo não está dizendo assim, quando vocês forem à igreja, lá vocês devem se ofertar como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Paulo está dizendo desse culto racional que tem a ver com a vida cotidiana de todo momento. E daqui a pouco a gente vai entrar mais nisso aí, não é? Este é o culto racional de vocês. E Paulo vai dizer, não se amoldem, não se conformem com o padrão desse mundo, né? Em algumas versões, não se conformem. Esse não se amoldar tem a ver com esse aspecto de não tomar a forma, a influência, o jeito do mundo. Mas Paulo vai dizer, mas antes, ao invés disso, transformem-se pela renovação da sua mente. Porque a mente, se ela seguir o curso natural dela, de alguém que está naturalmente dentro de uma natureza pecaminosa, ela vai seguir o curso do mundo, ela vai estar fadada a seguir a influência do mundo, e é por isso que Paulo diz, olha, não se amoldem, não se conformem, não receba toda a influência da qual vocês estão recebendo, vindo da parte do mundo para vocês, mas transformem-se renovando a vossa mente, por meio da renovação da vossa mente. E tudo isso para o quê? Para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui é importante a gente notar isso.
Nós precisamos tomar o cuidado de sermos transformados e de termos a mente renovada, para que a gente seja capaz de experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. E isso a gente vai aproveitar isso aqui bastante de uma forma muito necessária também. Porque quando ele fala, para que vocês sejam capazes de experimentar, ao mesmo tempo que ele está estabelecendo essa afirmativa, a gente tem que ler isso no sentido contrário também. Significa que assim, olha, se você não for transformado segundo o culto racional que você presta a Deus, se você não tiver a sua mente renovada, você não vai ser capaz de experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Porque a boa e perfeita vontade de Deus se é capaz de experimentá-la quando você está sendo transformado conforme o culto racional que você presta. Você tem condições de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na medida em que você se foca em renovar a sua mente, cultuando ao Senhor de consciência, sabendo o que está fazendo, permitindo que Deus oriente por meio da santidade, por meio do que agrada a Ele, transformar a sua vida, renovar a sua mente. E quando você está comprometido com isso, a simples e boa e doce consequência é que você vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, inunda teu ser, te motiva a cada vez mais disso, e muito mais você vai buscar para a sua vida, dia após dia, em tudo isso. Tudo isso por meio do culto racional que acontece por meio da vida. É um culto racional que tem a ver com essa vida do adorador, que experimenta a vontade de Deus, que quer mais e mais o Senhor, que se transforma mais e mais, porque quanto mais ele se transforma, quanto mais ele é renovado na mente, mais ele experimenta a boa e perfeita vontade de Deus. E quanto mais ele experimenta a boa e perfeita vontade de Deus, mais ele vê que Deus é bom, mais ele vê o quanto é maravilhoso estar com esse Deus, mais ele reconhece o quanto esse Deus é supremo, mais ele vê o quanto é maravilhoso estar diante de Deus, e mais ele tem vontade de adorar, mais ele tem a louvar, a destacar, mais ele quer cultuar esse Deus, mais ele quer honrar esse Deus, porque esse Deus tem sido maravilhoso para a vida dele. E esse é um processo que não para, na medida em que o foco correto é empregado sobre a vida do adorador. Nós aplicamos 3 coisas importantes para nós, para o nosso tempo, para a nossa época, olhando esse texto aqui. A primeira delas que eu quero chamar é a ideia de pensar o que esse texto traz para nós também nos nossos dias, dentro daquilo que ele fala, da ideia proposta de sacrifício vivo. Irmãos, nós devemos nos ocupar e nos preocupar em nos oferecermos como sacrifício vivo a Deus, nos oferecermos de verdade, nos doarmos para Deus e entregarmos para Deus. Ele é vivo, é a nossa vida que deve ser dada para Deus, e tudo diz respeito ao que nós vivemos deve ser vivido para Deus, deve ser algo sacrificado a Ele, é a vida ofertada a Deus. Isso aqui é muito importante, porque há muitos que às vezes querem viver isso, irmãos, mas eles querem entregar algo para Deus, mas daqui a pouco eles querem resgatar isso de volta. Eles querem meio que dirigir isso como uma oferta a Deus, mas daqui a pouco, Deus, isso só era para o momento de culto, isso foi uma emoção do momento, isso foi no momento que me empolguei, mas aqui na minha semana tem a ver comigo, voltou tudo para mim, não sou tanto teu assim não, Pai, não é? Tudo isso porque de alguma forma quer se dar algo para Deus, mas quer se ter de volta. E quando a gente pensa no real conceito de se doar para Deus, é algo que não tem volta. É algo do qual a gente vai dizer assim: eu entrego a minha vida totalmente a Ti, ó Pai. Os meus dias são para o Senhor, o que eu vou viver é para o Senhor. Eu agora estou propositado nesse novo meio, nessa nova forma de vida. E é uma vida doada que deve ser santa, separada para Deus, separada conforme o critério de Deus, separada do que Deus quer que esteja separada. Porque se é um sacrifício vivo e santo, conforme Deus é santo e chama-nos para a santidade, a nossa vida, o que temos a doar para Ele, ou seja, a nossa vida deve estar em conformidade a tudo isso, voltado à santidade que Ele espera de nós, ou seja, o critério de Deus deve estar muito evidente para todos nós.
A gente deve estar separado, posto ao lado, isolado daquilo que Ele não quer que nos contamine, daquilo que tem a ver com o projeto de um mundo distanciado dEle, mas focados em tudo aquilo que de fato Ele tem e quer para as nossas vidas. Uma vida doada que deve ser agradável para Deus, agradável para Deus de uma forma que Ele tenha todo o prazer de olhar para nós, não é? Mas para agradar a Deus, irmãos, nós precisamos conhecer a Deus. Se você não conhecer a Deus, você não vai agradar a Deus. Eu chamo destaque para isso porque tem muita gente que às vezes por conceito quer agradar a Deus, mas não dá a mínima para conhecer a Deus. Não estuda a Bíblia, não se dedica à palavra de Deus. Acha que simplesmente indo na igreja, ouvindo mensagens de vez em quando, ouvindo música de alguma forma, você vai conhecer toda a plenitude de Deus. Mas a grandeza do nosso Deus é que Ele é um Deus pessoal. Ele se revela no nível íntimo para nós. E quanto mais você se dedicar no nível pessoal e direto para com Deus, em conhecê-lo, com as marcas que Ele vai criar para a sua vida e na sua vida, mais você vai agradar correspondendo àquilo que Ele está colocando e propondo para a sua vida. Mas isso implica num compromisso de você falar: Pai, eu estou aqui, eu quero conhecer Tua vontade, eu vou me dedicar por ela, porque eu quero viver aquilo que agrada ao Senhor, porque eu já não sou mais meu, mas eu me doei como sacrifício vivo a Ti. Quero conhecer Tua vontade, Pai, me mostra, revela onde eu tenho que ser transformado, onde a minha mente precisa ser renovada, onde tudo precisa ser refeito novo, porque eu quero conhecer exatamente aquilo que agrada ao Teu coração, não é? Para que a gente viva, né, que nem nós cantamos aqui, para que a gente possa viver só para Ele. Mateus 22, 29, Jesus respondeu: vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem muita gente que às vezes quer agradar a Deus, mas não conhece o que Deus tem, o que Deus quer, não sabe em detalhes, não se dedica, não busca a Deus. E como você vai ser o sacrifício agradável a quem você sequer conhece, alguém ao qual você sequer conhece? É a mesma coisa de eu sair ali na rua e querer agradar alguém de quem eu nunca vi, nunca conheci, e querer dar um melhor presente ao qual vai muito agradar a vida dela. Eu vou ter condições de fazer isso? Isso mostra a importância de nós conhecermos o nosso Deus para entregar a Ele aquilo que Ele de fato está esperando, aquilo que de fato agrada a Ele. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos também aplicar para a gente aqui o culto que apresentamos, sobre o culto que apresentamos continuamente a Deus. Irmãos, isso aqui é muito importante. A gente precisa pensar e se lembrar que Deus nos assiste. Deus nos observa o tempo todo de vida. A nossa vida vivida diante dEle, aos olhos dEle, a gente poderia de uma forma que ficasse mais fácil para a gente entender, é como um filme que Ele assiste. Deus está lá quando a gente está conversando com alguém. Deus está lá quando você está postando alguma coisa. Ou Deus está lá quando você está só na feed vendo o que você está vendo e como você está vendo. Deus está vendo a sua vida lá. E quando Deus nos assiste, o que Ele vê, irmãos, quando Ele assiste a nossa vida? É algo do qual continuadamente Ele se agrada? É algo do qual Ele vai ter prazer em ver em nós? Não é? Porque esse processo, irmãos, ele deve ser muito eficaz na nossa vida. Nós abrimos mão da nossa vida e nos doamos para Ele, e adotamos a atitude de nos separar, de nos santificar dentro daquilo que agrada a Ele. Então Ele assiste, nos observa e recebe aquele culto. A gente precisa entender esse conceito de Deus assistir nas nossas vidas e tendo uma análise e um critério sobre o que Ele está enxergando a respeito de tudo que fazemos, porque este é o culto racional a Ele. Existe culto quando nós nos reunimos aqui na plateia, na comunidade. Mas tem um culto que acontece lá na sua segunda a segunda, no seu domingo a domingo, que é quando ninguém mais da igreja está lá com você, mas Deus está te assistindo.
E qual que é o critério, qual que é a leitura, qual que é o veredito que Deus dá ao ver toda a sua vida sendo vivida? Ao ver as conversas que você conversa, ao ver os negócios que você faz, ao ver a forma com a qual você trata as pessoas, ao ver a forma com a qual você investe seu dinheiro, ao ver a santidade presente ou ausente na sua vida, ao ver que, puxa, de repente então, aquela pessoa que estava no momento de culto coletivo é a mesma pessoa que está lá ao longo da semana. Deus faz essa ligação de uma coisa com a outra. Deus percebe uma coisa vinculada à outra. Isso é algo que nós precisamos ver, porque a nossa vida cotidiana é ali que é o culto racional a Deus. Porque em meio a fazendo um negócio, trabalhando no nosso dia a dia comum, nós vamos ter todas as condições de fazer as coisas que agradamos a Deus. A nossa adoração no coletivo, no comunitário, tem a ver com os louvores, tem a ver com as intercessões, tem a ver com a oferta, o participar da ceia, tudo aquilo que a gente faz junto, mas no dia a dia, é a forma com a qual você trata uma pessoa que Deus vê se você de fato é alguém que tem santidade na sua vida. Deus vê se é a forma com a qual você trata as pessoas, que você trata os seus superiores ou os seus subordinados, se é uma forma da qual a Bíblia ensina e que, portanto, é agradável ou não a Ele. É um culto a Ele, é algo do qual Ele vai olhar e vai ter uma leitura. Olhando para isso aqui, irmãos, eu me lembrei da palavra de Deus quando diz que Jesus foi batizado por João Batista. E houve uma voz do céu que disse assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Irmãos, Deus está nos olhando no nosso dia a dia. Se houvesse uma voz aqui que depôsse da parte de Deus sobre a minha e a sua vida, o que essa voz diria? Diria boas coisas de alguém que agrada a Deus, de alguém que dá prazer a Deus, porque a sua vida, o seu cotidiano, as suas ações, as suas decisões, as suas concentrações de energia exaltam a Deus, mostram a beleza de Deus, mostram alguém que é edificado segundo a palavra de Deus, alguém que busca os princípios da palavra para ser transformado, renovado, para brilhar a luz do Senhor ao mundo. Ou é alguém que às vezes vive a religiosidade de momentos, mas a partir daquilo ali nada mais existe? Deus está olhando as nossas vidas e Deus tem um veredito sobre o que Ele observa em nós. E nós precisamos nos preocupar sobre isso. Ainda lembrei também, essa passagem é fenomenal. Deus se agrada da vida de Jó, ao ponto de elogiar ele para Satanás. Já pensou, irmãos, Deus chegar e falar assim: vê o meu servo Jó? Você consegue imaginar o sorriso no rosto de Deus ao falar sobre Jó? Alguém que agradava a ele de verdade? Isso aqui não tem a ver, irmãos, com o momento de culto que Jó prestava ali no cotidiano em favor dos seus filhos, se poderiam estar errando ou não. Não tem a ver porque Jesus foi lá se batizar. Nós estamos falando de dois retratos dos quais Deus olha e se agrada do que Ele vê. Agora, se nós amamos o nosso Deus, se Deus é tudo para nós, nós estamos preocupados com aquilo que Deus está enxergando das nossas vidas? É esse o culto que Ele assiste. Não adianta a gente vir prestar melhor adoração coletiva se no dia a dia Deus se desagradar da gente, meus irmãos. A gente precisa entender um Deus que está olhando cada minuto de vida e traçando assertivamente conclusões sobre tudo aquilo que a gente faz. Não adianta, irmãos, a gente vir para um tempo de adoração, louvar a Deus, e durante a semana a gente ter palavras torpes, fofoca, palavrões, piadas sujas, conversas desagradáveis a Deus. Isso vai honrar o nosso Deus? Não adianta a gente se aquietar aqui para ouvir, mas não dar curso de viver nada daquilo que a gente tem ouvido no nosso dia a dia. Não adianta a gente focar um tempo aqui como se a gente tivesse de fato dedicado a isso, mas no dia a dia, as coisas que tiverem parte na nossa vida vão um repertório que não tem nada a ver com Deus. Não adianta a gente vir muito bem vestido aqui, se no dia a dia o nosso jeito de se vestir não representar a santidade de Deus.
Porque Deus ele não está de olho só no que entra e no que sai da igreja. Deus está conosco quando estamos no shopping comprando uma roupa. Se a gente está preocupado em levar ali um jeito de se vestir que honre alguém que preserva o templo da habitação do Espírito Santo. A gente precisa ter esse nível de foco, de dedicação, de saber que o nosso Deus assiste às nossas ações e Ele não vai cobrar sobre você para outras pessoas. Você tem responsabilidade sobre a tua vida, sobre a adoração do dia a dia que você presta a Deus, sobre o que você faz. Ali Deus está assistindo, porque irmão, se a gente viver nessa dualidade, a gente vai incorrer no mesmo erro que os fariseus. E Jesus lá em Mateus 23, ele vai condenar essa atitude dos fariseus, que em alguns momentos eles pareciam homens notáveis, homens dignos de todo o respeito pela atitude, mas lá dentro, no dia a dia, em outros momentos, eles não tinham uma atitude de fato verdadeira, de honra e respeitosa para com Deus. Pense nisso, irmãos, Deus está vendo o seu dia a dia, e é ali que Ele pauta se você cultua Ele de verdade ou não. E a verdadeira vida de culto é a vida que alcança a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, quem de nós, eu e você, quem crê que a vontade de Deus é boa? Nós cremos, não cremos? Se a gente não crê, a gente nem estava buscando aqui ao Senhor, não é verdade? E quem quer ela para a sua vida? Todo mundo quer, não quer? A gente chama isso de bênçãos, não é? Todo mundo quer. Só que presta atenção nisso que a gente viu aqui, né? Agora, lendo aí o que a gente viu em Romanos. Tudo isso nasce da vida de adoração. Experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus tem a ver com a gente estar capacitado para isso. E a gente só está capacitado para isso quando a gente tem uma mente transformada, uma mente renovada, que provém de uma vida que cultua ao Senhor verdadeiramente o tempo todo. Mas o que a gente vê muitas vezes é que está cheio de gente querendo experimentar as bênçãos de Deus, a beleza de Deus, querer ser tocado por Deus, como ele vê outras pessoas serem tocadas, só que ele oferta a Deus qualquer coisa, só que ele não leva a Deus aquilo que agrada a Deus, só que ele não se ocupa de ser transformado por Deus, só que ele não está focado na renovação da sua mente diante de Deus. Como ele estará capaz de viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus? Tem a ver com fazer tudo errado e depois querer tirar o 10 na prova. É disso que a palavra está dizendo para nós. Eu tenho certeza que todos nós vamos falar: eu quero a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero viver uma vida para Deus de mais e mais, de santificação, de me quebrantar, de estar feliz, porque eu estou rasgando toda a minha vida, estou entregando tudo para Deus, e quanto mais eu faço isso, mais feliz eu estou. Todo mundo de alguma forma quer viver a plenitude das bênçãos de Deus. Só que a boa parte das pessoas faz tudo errado e quer o resultado certo. Paulo ele vai destacar que o processo, isso aqui é um processo, e o fim disso, esse fim exitoso de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela surge depois de um processo de adoração, de culto verdadeiro a Deus, de entrega do melhor, de entrega do que agrada a Ele, de entrega de um sacrifício que é vivo, frequente, constante, de algo que é santo segundo o critério de Deus, segundo a verdade de Deus que nós vimos lá no primeiro dia, de algo que no final das contas, você vive transformação e você fala: não estou bom, eu quero mais transformação, porque eu não estou santo conforme a imagem de Jesus Cristo ainda, e a imagem de Jesus Cristo é a imagem alvo para a minha vida, porque quanto mais eu viver dela para a minha vida, mais feliz serei, mais pleno eu serei, mais irradiante eu estarei de viver todo o bom propósito de Deus. Mas não adianta querer chegar ao melhor resultado fazendo nada por isso. E quantos irmãos querem muito as bênçãos de Deus, mas não são adoradores? Quando você olha a vida cotidiana da pessoa, infelizmente a pessoa não é um sacrifício vivo. Ela não vive nada separado do que é do mundo, ela não vive comprometida em agradar a Deus, ela não vive em inconformidade com o mundo, mas ela se conforma com tudo que vem do mundo.
ela não se renova a mente, ela não adora a Deus, ela não se doa, ela não reconhece Deus na sua própria vida, no seu próprio caminho. Se você vai perguntar o que Deus tem feito por você, Deus tem me abençoado. Mas abençoado como? Me abençoado, de alguma forma as bênçãos estão aí. Mas me explica o que Deus fez de novo nos últimos dias, como Ele tem te provocado, o que Deus tem te ensinado de novo, qual o próximo lance, passou ou não passou de fase, está vindo para algo novo, poderoso ou não está? Porque muitas vezes você está vivendo uma religiosidade, mas Deus não quer religiosidade. Deus não quer um culto isolado de um momento da semana. Deus quer que você venha aqui e consagre sim a semana, mas que você saia disposto a viver dias maravilhosos, porque o seu culto ele nunca termina, ele só continua. Ele é contínuo, porque Deus está assistindo a tua vida o tempo todo. Ele está prestando atenção em cada palavra que é dita, seja no âmbito sagrado, seja no âmbito comum da vida cotidiana. Deus sabe se aquilo agrada ou se não agrada a Ele, se aquilo honra ou não honra a Ele, se aquilo está em conformidade com a palavra dEle ou não está, e é ali que Ele observa e recebe ou não o teu melhor culto. É quando ninguém está vendo, mas Ele está vendo tudo, e percebe o que vem de fato do teu coração para a vida e para aqueles momentos. Se aquilo de fato é um culto, ou se de fato você só está disposto à religião de um momento, de uma época, de uma etapa, de quando as pessoas estão juntas. Irmãos, esse momento aqui, ele deve ser chamado de celebração, porque vocês já imaginaram vidas e vidas experimentando o melhor de Deus, e chega num dia da semana, todo mundo se reúne, todo mundo vem festejar, tanta vida abundante que Deus está fazendo na vida de cada um. É para ser uma grande festa isso aqui. Só que se você não vive o processo da festa durante a semana, chega aqui, você está sendo empurrado para estar aqui, na verdade. Porque na sua semana você não cultuou a Deus. Se você não cultuou a Deus no particular, como você terá para dividir com os que estão do teu lado aqui no coletivo do corpo? Adoração como Deus quer, e Deus quer uma adoração continuada, segundo esses princípios que nós vimos aqui nessa noite. Abaixe sua cabeça, vamos orar nesse instante. Pai, a Tua palavra ela está proposta aqui diante de nós. Paulo falou àqueles irmãos, esse texto poderosamente fala para nós, e nós somos chamados aos desafios que essa palavra nos dá. O culto a Ti não deve ser interrompido, porque quando o ajuntamento se cessa, o nosso culto individual, pessoal, particular, ele continua. Quando falamos qualquer coisa, quando tomamos decisões, quando fazemos negócios, quando agimos na nossa vida comum. É ali que nós demonstramos a profundidade de uma palavra que de fato está nos levando à mudança ou não. É ali que dizemos que a palavra de Deus é autoridade sobre as nossas vidas ou não. É ali que a gente diz se de fato nós estamos preocupados com teus critérios de santidade do que te agrada ou não. É ali que a gente mostra se a gente está pensando de fato no que o Senhor se importa ou não. E é ali que o culto racional, consciencioso, acontece ou não. Mas muitas vezes, ó Pai, nós estamos mal acostumados ao conceito de que a adoração ela tem momentos certos, definidos. E aí, quando a gente chega aqui, Senhor, quando a gente vem aqui para os encontros, não estamos prontos para a festa, Pai. Não estamos vestidos de acordo para a festa, porque se não adoramos na semana, como a gente terá a compartilhar com os nossos irmãos no coletivo do corpo? Mas obrigado pela Tua palavra que nos chacoalha nessa noite para tudo isso. Porque nós queremos ser verdadeiros adoradores. Adoradores que adorem ao Senhor, nosso Deus, como Ele quer. Adoradores que adorem, Pai, em espírito e em verdade, na comunidade, mas no individual, de uma forma quebrantada, reverente, de uma forma submissa, de uma forma que se prostre diante do Senhor e se renda em Te adorar, porque percebe que no momento coletivo de culto, o Senhor se manifesta assim de uma forma poderosa entre o Teu povo. Mas o Senhor é o mesmo Deus que nos acompanha em cada dia e momento da semana. Em cada circunstância de vida a gente pode ter ali um canto silencioso de louvor, uma palavra verdadeira, uma atitude cristã, representando a Bíblia para alguém que não Te conhece. Nós podemos ali materializar, concretizar a Bíblia nas nossas ações, na nossa conduta, nos nossos passos de vida.
E que o teu povo aqui, Senhor Deus, ele esteja de fato dedicado em querer viver isso. Viver para a tua glória, cultuando ao Senhor de uma forma consciente o tempo todo. Saber, ó Pai, que o Senhor está atento às nossas orações e o Senhor também está observando as nossas ações. E ajude-nos, Senhor Deus, a sermos esses teus filhos que dão prazer ao Senhor quando o Senhor nos observa. Quando o Senhor nos observa lá no nosso dia a dia, na nossa semana, nas nossas ações, quando ninguém mais da igreja está por perto, que o Senhor se agrade de nós, que a gente faça o Senhor sorrir, por sermos, ó Pai, verdadeiros sacrifícios vivos, santos, agradáveis a Ti, o tempo todo, cultuando ao Senhor com o melhor das nossas vidas, aquele que é digno, aquele que merece toda a nossa honra, toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. É assim que nós oramos e Te agradecemos pela Tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém.